quando o senhor começou a se interessar pela política, esse assunto tão essencial, mas tão deixado de lado pela população? 1990 foi meu primeiro trabalho como... Eu comecei minha vida como office boy. E eu trabalhava num pequeno escritório, e esse escritório eu trabalhava com uma família libanesa, e muito politizada, que é a família Jafé. E nas minhas horas vagas, ele pegava o jornal Gazeta Mercantil, que é um jornal, à época, que só falava de economia, e o jornal O Estado de São Paulo. E fazia na hora, eu tinha 15 anos à época, ele fazia eu ler o jornal, quando não tinha, dava um intervalo, ele fazia, não, no intervalo vago, você começa a ler o jornal. E as palavras que você não entender, ele comprou um dicionário, me colocou um dicionário, e as palavras que eu não entendia, eu tinha que ir no dicionário e verificar o significado da palavra. Então foi a partir daí que eu comecei a pegar o gosto pela política. Eu comecei a passar a entender de uma forma ainda muito complexa, ainda para 15 anos de idade, de um jornal que falava de economia. E a economia, a época era muito polêmica, era muito estável, era troca de moeda, era troca de governo, era o início da redemocratização, era a primeira eleição pelo voto direto. Então eu peguei a fase boa. Eu peguei a fase boa, de 88 eu iniciei em 90, então eu peguei bem o início da democracia. Então aquilo me fez passar a gostar, porque eu passei a conhecer. Então isso foi difundindo dentro de mim, começando a gostar, começando a participar na escola como líder de sala de aula, membro de grêmio, começou a ter opiniões em relação a alguns temas, a questão da política partidária, a questão do... Começamos a entender que a época, depois veio a cassação do Fernando Collor, veio o impeachment, e ali todo era manchete todos os dias, rádio, TV, e comecei ali a discutir esse assunto. E aquilo foi pegando gosto. Foi pegando gosto pela política, vindo um pouco mais à frente, depois em 95 eu me desliguei, vim trabalhar em Cotia. Em 96 participei da primeira campanha eleitoral ajudando um amigo. Em 2000 me lancei candidato a vereador pelo Partido Progressista, hoje Partido Progressista. E iniciou a política partidária a partir do ano de 2000. E gostar de política foi a partir do ano de 1990.